canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, vamos atualizar vocês aí das reuniões que aconteceram hoje. Primeiro teve uma reunião no Vasco na parte da tarde, aí por volta de 4 horas da tarde, foi até a parte da noite, uma reunião bem longa, para poder discutir a proposta que foi colocada à mesa do Vasco. E eu gostaria que vocês prestassem muito atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque é bem importante. Primeiro, antes de entrar nos mínimos detalhes aqui do que eu posso falar, adianto que a reunião foi muito boa, foi maravilhosa, muito bacana. E um ponto importante. Primeiro, o Vasco não será vendido, não existe nenhuma proposta de comprar o Vasco, não tem ninguém transformando o Vasco numa SA, não tem nada disso. Ah, Dieguinho, é um movimento parecido com o que o Palmeiras fez com a Crefisa? Não. A Carol Pfeiffer não vai comprar o Vasco e nem vai injetar dinheiro no Vasco. São dois movimentos distintos, somado com várias outras situações que precisarão acontecer, mas tudo caminhando bem, a gente pode ver o Vasco novamente voltar definitivamente a ser um clube do caralho. É o termo que eu vou usar aqui porque eu não tenho outra coisa para poder dizer para vocês. Esse Vasco fracassado que a gente vê nos últimos 20 anos, tudo caminhando bem e você será peça primordial, como sempre foi na história, a gente vai voltar a ser aquele clube pica. E não num espaço longo, não. Espaço até relativamente curto. A gente vai ter que ter um pouco de paciência. Não posso abrir muitos detalhes aqui, porque tem muitos processos e muitas coisas acontecendo. Seguindo a ordem cronológica aqui. Primeiro, teve uma reunião às 4 horas da tarde hoje na diretoria do Vasco para ser discutido essa proposta que foi entregue e foi colocada nas mãos da diretoria do Vasco. A Carol Pfeiffer se sensibilizou muito com tudo que está acontecendo. Ela é uma pessoa que acredita muito no Brasil, ela gosta muito bem de ver as coisas, dando certo. E um termo que foi utilizado na reunião, podemos dizer assim, o Vasco é a maior demanda reprimida nesse país. E todo mundo sabe o potencial absurdo que o Vasco tem. Então, assim, eu tô muito otimista. Essa camisa verde aqui é até, um tom de esperança mesmo. Então, se tudo caminhar, tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai ver um Vasco muito pica de novo aí em breve. A gente precisa mais do que nunca, galera. E é uma coisa que eu bato na tecla desde sempre. Inclusive, é o motivo que eu mais apanho aqui nesse canal. Muita gente tem essa mania de achar que porque eu tenho canal, porque eu tenho os números que eu tenho, eu sou obrigado a me envolver com a política, defender esse, aquele. Não, cara. A gente vive num país democrático, eu faço aquilo que eu penso, eu ajo com a minha cabeça. Eu não acho interessante isso que acontece no Vasco desde a época de Eurico, essa exaltação a político. Isso é péssimo para clube de futebol, para o país de uma maneira geral. É muito perigoso você colocar político em pedestal, seja governador, vereador, presidente, deputado. Isso não é maneiro. E o Vasco foi construindo, esses ídolos políticos. Daqui a 100 anos, muito provavelmente, ainda se falará de Eurico Miranda. Enfim, então eu acho que a gente precisa dar passos atrás e voltar para as nossas origens. Qual era as nossas origens? O torcedor do Vasco, ele sempre foi muito unido. Eu sempre discuti muito e sempre vi essa discussão entre a torcida. Qual era a discussão? Cara, por que os caras não se unem? O dia que o Vasco acabar com essa briga, e se eles forem como a gente, porque o vascaíno entre ele sempre foi muito unido, esquece, ninguém segura o Vasco. Mas infelizmente, principalmente da última eleição para cá, o Vasco virou o retrato fiel do que é o Brasil hoje. Essa divisão política, essa polarização. No Brasil a gente vê Lula e Bolsonaro, e no Vasco da Gama a gente vê essa questão de leve e salgado aí, que não é positivo. Infelizmente nós temos hoje torcedores de candidatos no Vasco, tanto para um lado quanto para o outro. Posso trazer para vocês, na mesa do Vasco, o Vasco deu feedback para a Carol a gente quer te ouvir, ela vai vir ao Rio de Janeiro para poder fazer uma palestra,
no decorrer da semana, salvo engano, até para o Banco Bradesco. Vai ir a São Januário conversar presencialmente com a diretoria. Eles se colocaram à disposição de ouvir o que ela tem para trazer. Esse é um projeto. Além desse projeto que foi apresentado ao Vasco, ela já está usando a sua equipe inteira à disposição de estudar o perfil do Vasco da Gama, estudar o Vasco da Gama e ver com a massa e a força absurda que é a torcida do Vasco quanto ao nosso engajamento, o que ela pode trazer de patrocinadores, investidores e pessoas ávidas aí ajudar o Vasco da Gama. E, obviamente, toda empresa, né, ela visa uma via de mão dupla. Eu vou colocar aqui, sei lá, 20 milhões de patrocínio do Vasco, estou dando um exemplo qualquer aqui, a empresa sabe que se o torcedor comprar o produto dela, ela vai ter um retorno maior. É perceptível o retorno absurdo que a torcida do Vasco pode dar, principalmente bem tratada e todo mundo remando numa direção. O que eu posso falar é isso. Vamos aguardar os próximos passos de como vai se desenrolar essa situação envolvendo a proposta que está na mesa do Vasco e a Carol. E assim que a gente tiver mais informação, a gente vem a público e traz para vocês, tá bom? A reunião, como eu disse, foi extremamente positiva, saí muito contente e eu espero que a gente volte a ser uma unidade, todo mundo junto. Coisa super, super importante, talvez o mais importante de tudo que eu disse aqui é esse final. É um movimento que está acontecendo de fora para dentro, tá? Não é um movimento da diretoria do Vasco, não é o Jorge Salgado, o Vitor Roma, as pessoas lá tiveram uma ideia, não é nada disso. Foi um projeto, uma ideia que veio de fora para dentro e foi apresentada. Inclusive, no momento anterior, não sei dizer se foi na gestão do Campelo ainda, foi negado, e agora, depois que a Carol Pfeiffer entrou no circuito, né, ela se colocando à disposição para fazer esse elo de ligação e trazer outras contrapartidas ao clube, o Vasco agora analisa. Então é importante que todos nós, assim que virar público, né, vocês vão ter um pouco mais de detalhes do que está acontecendo, e a gente vai ser importante essa união de todo mundo, beleza? Para não ficar só nas minhas palavras, a própria Carol, após a reunião, ela foi aos stories dela do Instagram e comentou um pouquinho da reunião, bem por alto, e também aproveitou para desmentir alguns mitos aí. Ela, inclusive, diz no próprio story dela aí na reunião que não faz sentido vender o Vasco. Ela mesma é contra uma venda do Vasco. Então esse argumento de que o Vasco vai ser vendido, isso é mentira. Tá bom? Vou deixar com vocês a própria Carol e após assisti-la, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de toda essa situação, beleza? Como eu disse, qualquer novidade aí eu trago para vocês aqui no canal. Se Deus quiser, cara, eu vou enfim voltar a ver um Vasco gigante. Vi aquele Vasco de 2011, um voo de galinha, né? Usar um termo popular, mas se Deus quiser, em breve a gente vai ver um Vasco forte de novo. Valeu? Fui! Fica aí agora com a Carol Pfeiffer. Fala, galera! 23 horas e 21 minutos. Meu dia foi punk, segundona. Tenho muitas reuniões e reports desde cedo, mas algumas coisas bem importantes aqui para dividir com vocês, tá? E eu tive algumas reuniões importantes. Eu falei, né, a diretoria ia ter reunião hoje, eu vou encontrar com eles entre quinta e sexta-feira que eu estarei no Rio de Janeiro. E eu tive agora reuniões também com algumas lideranças, eles devem postar aí nas redes sociais, etc., do Vasco, entendendo mais sobre o Vasco, sobre os torcedores, sobre tudo um pouco, tá? E, pessoal, também queria dizer uma coisa que me perguntaram bastante. Carol, você vai comprar o Vasco? O Vasco deveria ser vendido? É uma boa ideia vender o Vasco? Na minha humilde opinião. Continuando aqui, a priori, não vejo que seja uma ideia, né, de vender o Vasco. Acho que tem algumas outras soluções na mesa que são bem interessantes, tá? Então, assim, pessoal, não coloquem palavras na minha boca, eu não dei nenhuma entrevista, não sei, tem um monte de coisas distorcidas acontecendo. Como eu já reforcei aqui, eu sou apenas uma pessoa apaixonada pelo Brasil, que ficou comovida com a história do Vasco, eu sou palmeirense e as pessoas mandaram mensagem, etc. E eu tô tentando ajudar da melhor forma possível, tá? Então não distorçam, tem pessoas querendo tirar proveito da situação e etc. Já me mandaram aqui, algumas pessoas que não falavam,
que eram vascaínas e falavam sobre o Vasco, mas não é o meu objetivo aqui, tá? Então eu tô querendo ajudar da melhor forma possível e a única coisa que vocês podem ter certeza que vocês vão contar sempre com a minha lealdade de falar a verdade. Gente, passando para agradecer todos esses milhares de seguidores que vêm entrando aqui no meu Instagram. Eu sei que muita gente é vascaína aí, que quer saber o desfecho. Mas obrigado pelo carinho, por acreditar no meu trabalho, por entender que eu sou uma pessoa séria, apaixonada pelo país e que quer que todo mundo, né, tenha prosperidade. É isso, tá bom? Obrigado de verdade aí pela sua audiência, pelo seu acompanhamento. Vou abrir amanhã uma enquete para saber o que mais você quer saber e como que eu posso te ajudar aqui, tá bom? Grande beijo, fique com Deus e boa noite.